Olá, a paz do Senhor seja com todos. Um bom domingo, um bom dia. Que Deus possa abençoar esse dia, né? Fazer com que nós possamos ter um domingo de meditação na palavra, guardados, protegidos pelo Espírito Santo. Amém? Vamos para a escola bíblica desse domingo e vamos orar, pedindo a Deus sabedoria, entendimento, pedindo a Deus que abra o nosso entendimento para que a palavra repouse em nossos corações. Magnífico Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, a Ti nos prostramos neste momento em clamor, em oração, pedindo, meu Deus, a paz e a sabedoria para entendermos a Tua palavra, pedindo a Deus que Tu venha abrir o nosso entendimento, limpar a nossa mente de tudo aquilo que aprendemos errado, para que possamos compreender a sã doutrina. Ajude-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor para a irmã Rose, amém. Irmão Aldenira, irmão Legilson e todos que estiverem aí acompanhando conosco, amém. Hoje é a nossa aula número 4, nós estamos com a série de estudos bíblicos, o Espírito Santo na vida cristã. E hoje é a lição número 4. Nós tivemos já 3 lições, você pode revê-las voltando aí no Facebook, vendo os domingos anteriores, né, aos quais nós tivemos as 3 aulas anteriores. A primeira aula foi a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é um ser espiritual, porém com características pessoais. A segunda lição foi o Espírito Santo no Antigo Testamento. Como foi a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento? A terceira lição, que foi domingo passado, o Espírito Santo na vida de Jesus. Como foi a ação do Espírito Santo na vida de Jesus, né? E hoje, a quarta lição, promessa da vinda do Espírito Santo. Havia promessas proféticas através dos profetas do Antigo Testamento de que haveria o derramamento do Espírito Santo. E essa promessa se cumpriu a partir do dia de Pentecostes, do primeiro século da era cristã, e vem se cumprindo até os dias de hoje, né? Porque tem muitos que dizem que o derramamento do Espírito Santo foi um caso isolado apenas uma vez, ali em Jerusalém, no início da igreja. Mas não é isso que revela as cartas dos apóstolos, e nem o livro de Atos dos Apóstolos, que é o guia da igreja cristã. Mostra que o derramamento do Espírito Santo foi frequente e foi por todos os lugares por onde a palavra de Deus era anunciada. Nós vimos ali no Atos dos Apóstolos em vários momentos em que os apóstolos foram para outras cidades e lá oraram com imposição de mãos e as pessoas foram cheias do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. E esse é o sinal do batismo de fogo, né? Esse é o sinal do batismo com o Espírito Santo. Amém? A leitura para a aula de hoje, a paz do Senhor também para a irmã Maria Leles, né, em Pimenta Bueno, que Deus seja louvado na vida dela, da família. A lição de hoje o texto está no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 16, né, João 14, a partir do versículo 16 até o versículo 31. É uma leitura longa, não dá tempo de fazer aqui. Jesus promete outro Consolador. Vamos ler apenas o versículo 7. O versículo 7 do Evangelho de João, capítulo 16. Que diz assim: Convém que eu vá, porque se eu for, o Consolador, se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu os enviarei. João 16, 7. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá.
para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Então aqui está claro que o Espírito Santo, ele é enviado para a vida do cristão por Jesus Cristo. É Jesus que autoriza esse derramamento do Espírito Santo, e é o Espírito Santo que escolhe a quem derramar, como derramar, para que possa essa pessoa estar revestido de poder. E o que é o derramamento do Espírito Santo? É um avivamento, é estar cheio da glória de Deus. E isso vai causar uma transformação de vida, né? As atitudes mudam, o comportamento muda, o pensamento muda, tudo muda. E esse derramamento do Espírito também vai capacitar a pessoa para o reino de Deus, para a obra de Deus, para fazer missões. Quando se fala em missões, as pessoas já pensam em viajar, né? Esses são os viajantes. Fazer missão é ganhar almas. Então, se você não ganha almas aonde você está, se você não ganha almas na cidade que você vive, nem sonhe em ir para outro lugar. Nem sonhe. Qual é a orientação de Jesus? Ficai em Jerusalém até que seja revestido de poder. Depois que for revestido de poder, vai para Samaria e depois para os confins da terra. Samaria era uma cidade próxima, a cidade mais próxima. E depois para cidades mais longe. Então, ou seja, se você não é capaz de ganhar almas na cidade onde você está, se você não é capaz de contribuir com o reino de Deus onde você está, você não vai conseguir fazer em lugar nenhum. Portanto, estar cheio do Espírito Santo dará ao cristão a capacidade de fazer a obra de Deus onde quer que ele esteja. No lugar de trabalho, na escola, na família, nos vizinhos, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, aonde quer que ele esteja, ele será um semeador da palavra de Deus. Ele será uma testemunha eficaz do Evangelho do Senhor Jesus e ele estará anunciando o Evangelho do Reino. No Antigo Testamento já havia essa expressão derramar o Espírito Santo. Está em Provérbios capítulo 1, versículo 23. Provérbios capítulo 1, 23 já fala dessa expressão derramar o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo em grande abundância, em grande quantidade. O profeta Isaías, 712 anos antes de Cristo, profetizou sobre o derramar do Espírito como água sobre o sedento. Assim como o sedento deseja por muitas águas, o cristão ele tem que desejar muito o Espírito Santo. Ele tem que querer o Espírito Santo. Ele tem que buscar esse enchimento do Espírito Santo. Ele tem que buscar se encher do Espírito Santo. Ele não pode se contentar em ser vazio. Ele não pode se contentar em estar da forma que ele vive, mas ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele muda o comportamento, a forma de pensar, as atitudes, as palavras, ele muda tudo, tudo, tudo. Ele torna uma nova pessoa dentro daquele velho corpo. É impressionante esse mover, essa grandiosidade. Permita isso. Amém? No Novo Testamento, a irmã Maria Antônia Schaeffer, a paz do Senhor para nossa irmã, que Deus seja louvado e glorificado, continue guardando e protegendo a saúde dela e de toda a família. Amém. No Novo Testamento, aliás, ainda no Antigo Testamento, também em Isaías 44, versículo 3, há uma profecia sobre a vinda do Espírito Santo. E também haveria, em Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, a revelação do que aconteceria no dia de Pentecostes. E a partir daquele dia, eis que derramarei o meu espírito sobre toda a carne.
sobre todos. Ou seja, o Espírito Santo ele é acessível a todos. Não é só para algumas pessoas, né? Não é só. Porque tem muito a doutrina do conformismo que diz: não, você não precisa estar cheio do Espírito Santo. Né? Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo já está contigo. Sim, naturalmente sim. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo já está contigo, porque senão você não toma essa decisão. Essa decisão não é você que toma, mas é inspirada pelo próprio Deus. Então é uma ação, o convencimento para você aceitar Jesus é uma obra do Espírito Santo, correto. Porém, estar cheio do Espírito Santo é uma promessa para todos. Todos os cristãos precisam estar cheios do Espírito Santo. Agora, não confunda o cheio com o Espírito Santo com o reteté, né, que esses movimentos da moda que tem aí, que aquele barulhão, aquela gritaria, aquela coisa toda. É claro que quando você se enche do Espírito Santo, você fica totalmente aquilo que Paulo fala, né? Não se embriagueis com vinho, porque há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ali em Atos, quando os cristãos foram batizados com o Espírito Santo, as pessoas que observavam disseram que eles estavam bêbados, né? Porque eles estavam assim falando outras línguas, falando línguas diferentes e assim movendo-se, movimentando-se. Parecia que estavam bêbados por causa do impacto do Espírito Santo na carne humana. A carne humana não tem essa resistência, então ela balança, então ela... mas muito cuidado que o Espírito Santo ele é ordeiro. Ele é ordeiro. Ele age na ordem, na decência, né? A pessoa fica transborda, a pessoa fica em êxtase, porém o Espírito Santo é ordeiro. Então a gente vê assim muita aquilo que o apóstolo Paulo chamava de meninice, infantilidade espiritual. A gente vê muito isso por aí. Né? O irmão Legilson está dizendo aqui, né? Falando no Espírito Santo, pressuponho que tem irmãos que não acreditam no Espírito Santo. Eles têm salvação? Olha, a palavra de Deus fala que o único pecado que não tem salvação é blasfemar contra o Espírito Santo. E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Dizer que uma obra do Espírito Santo não é obra do Espírito Santo, ou dizer que uma obra diabólica é obra do Espírito Santo. Então isso é blasfemar. Então a partir do momento que a pessoa não crê que o Espírito Santo existe, ele está blasfemando. Ele está cometendo uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, o cristão ele tem que crer no que está na Bíblia. E a Bíblia é clara sobre a existência do Espírito Santo. Porque se você é cristão, você tem que crer na Bíblia. Porque agora tem aí os cristãos modernos que crer um pouquinho na Bíblia e um pouquinho em si próprio. Naquilo que é conveniente. O que vai acontecer com esse cristão? Vai para o inferno. Vai para o inferno. Ele é um frequentador de igreja, ele não é um cristão. Frequentador de igreja é uma coisa, cristão é outro. Leia a carta de Tiago para você entender, é uma carta pequenininha. Em menos de uma hora você lê ela toda, ela é rica em sabedoria. Em Tiago ensina que nós não devemos ser ouvidores da palavra, nós devemos ser cumpridores da palavra. Tem uma diferença enorme, latente. Ser cumpridor da palavra é outra coisa. Então, quando nós lemos a palavra, nós temos que colocar ela em prática. E cuidado também com esse negócio de ler versículos isolados. Lê um versículo e fica interpretando, é assim. Não. A Bíblia não se interpreta fragmentada. A Bíblia se interpreta no conjunto. De Gênesis a Apocalipse. Existe um porquê dos livros estarem nessa sequência. Porque vai dando confirmações após confirmações até chegar à consumação do tempo, que é o Apocalipse. Leia a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Leia a Bíblia completa, na sequência, e você vai ter um entendimento totalmente diferente do que você ouve por aí. O Espírito Santo te dará esse entendimento. Ore, você não pode ler a Bíblia sem antes pedir do Espírito Santo sabedoria, senão você vai ler e não vai entender nada.
você vai entender filosoficamente. Mas quando você ora, clama ao Espírito Santo para que abra o seu entendimento, você vai ler a Bíblia e você vai ter a clara revelação da palavra de Deus. E faça isso, leia ela de Gênesis a Apocalipse completa, de capa a capa, na sequência, e você vai ter um outro entendimento das coisas. Você vai ter um outro entendimento da fé. Você vai deixar de ter essa fé pequena e vai ter uma fé gigante, uma fé grande, sustentada. Você vai deixar de ter essa, hoje eu estou com fé, hoje eu não estou, hoje eu creio, hoje eu não creio, eu penso, hoje eu não penso. Você vai transformar a sua vida e você vai ser um cristão autêntico, para a glória do Senhor Jesus. No Novo Testamento, né? No Novo Testamento, Jesus já nos evangelhos, ele fala da promessa da vinda do Espírito Santo. Uma das promessas é essa que está em João capítulo 16, versículo 7, né? Que ele prometeu enviar o outro Consolador, porque os apóstolos estavam preocupados quando Jesus falou que ele iria morrer, né? E eles falaram, e agora, vamos ficar sem o nosso mestre? Ele falou, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou voltar para o céu, mas eu enviarei o outro Consolador para que vós não estejais só. E cumpriu. Ele morreu, ele ressuscitou. Durante 40 dias, ele testemunhou a ressurreição para mais de 500 pessoas. E depois disso, ele subiu aos céus, mas enviou o Espírito Santo para ser o outro Consolador. Então, o nosso consolo vem do Espírito Santo. O nosso consolo é dado pelo Espírito Santo. Amém. Em Atos 2 mostra que o Espírito Santo ele não veio para atuar temporariamente, mas para ficar para sempre. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele era derramado sobre reis, profetas e sacerdotes. Reis, profetas e sacerdotes. E ele agia no momento que era propício e oportuno. No Novo Testamento, para a Igreja de Jesus Cristo, o Espírito Santo ele é dado a todos e para sempre. Ele é dado a todos e para sempre. Então, nós temos hoje privilégios que o nosso antepassado não teve, que é uma presença gloriosa, marcante, constante do Espírito Santo em nossas vidas. E isso vai nos gerar o quê? Né? João 14,16 nos deixa claro sobre essa ação do Espírito Santo em nossas vidas. Né? A promessa é feita por Jesus, essa promessa é para sempre, vai gerar experiências na vida do cristão, experiências sobrenaturais, e a igreja de hoje ela deve buscar esse revestimento. Porque eu vejo muitas pessoas falando, não, isso é só para o tempo apostólico, lá no início. Outros falam, não, isso é só para pastores, algumas pessoas ali que estão na obra. Não, é para todos, todos, né? Toda a carne, conforme a promessa em Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, e cumpriu-se em Atos capítulo 2. Amém? Vamos lá, a promessa da vinda do Espírito Santo. Né? Jesus fez inúmeras promessas a seus discípulos e uma delas foi a da vinda do Consolador. Uma das últimas promessas ali que Jesus fez foi diante da preocupação dos apóstolos de que ficariam órfãos, né? Sem Jesus, estariam sozinhos, estariam desconsolados, e Jesus prometeu o envio do Espírito Santo para preencher esse vazio, para preencher a vida, para encher os corações do crente. Então essa promessa é para você também. Busque isso em oração, busque isso em meditação da palavra e busque isso em mudança de vida. Em mudança de vida. Rios de água viva, promessa
de Jesus. Evangelho de João, capítulo 7, versículos 38 e 39, Jesus fala do Espírito Santo como fonte de rios de água viva, como um derramar, como um rio ele não seca, né? Você passa décadas, séculos e o rio continua jorrando água, continua ali no seu leito. Assim é o Espírito Santo, ele é para sempre. E a água ela renova, né? O rio desce e ele não volta, ele não sobe. O rio, a água só vai. Então ela vai se renovando, ela vai brotando novamente, ela vai surgindo novamente e vai se renovando. Assim é comparado o Espírito Santo em João capítulo 7. É como um rio que está sempre jorrando, sempre brotando, sempre nascendo água, a água vai sempre descendo, mas vem outra água, água nova. Né? Sempre surgindo ali água nova para alimentar aquele rio, né? Para mover aquele rio. A promessa, aqui na lição até tem as referências de João 7,39, né, que diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, né, que é falando aí sobre o rio da vida, Jesus fala: quem crê em mim. Então, se a pessoa não crê, não vai receber. Aí entra aquilo que o irmão Jesus falou, né? Jesus falou, que muitos não creem. Então, quem não crê não vai receber. Se há dúvida, não vai receber. A dúvida, ela é um bloqueio para a ação de Deus. Ela é um bloqueio para o mover do Espírito Santo. Você tem que se entregar por completo, porque se você não confiar por completo, não há conversão. Um grande exemplo do que é conversão está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Ali já no finalzinho do capítulo 4, onde fala como viviam os cristãos. Eles vendiam tudo o que tinham e iam viver em comunidade. Por que eles faziam isso? Porque eles confiavam tanto que Deus ia suprir, eles confiavam tanto que Deus era suficiente, eles confiavam tanto que o Espírito Santo estava com eles confiavam tanto nas promessas de Jesus, que eles desfaziam dos bens, das suas propriedades, das suas coisas, para viver integralmente pela fé. E isso não era só os missionários, mas toda a comunidade cristã. Eles eram perseverantes nas orações, eles iam para o templo todos os dias, cultuavam todos os dias, e antes dos horários das orações, que eram 9, meio-dia e 3 da tarde, eram os horários de orar, fora esses horários, eles estavam anunciando o evangelho para as outras pessoas, de casa em casa ou pelas ruas. Atos 20 e 20, né? De casa em casa ou pelas ruas. Eles estavam ali anunciando o evangelho. E às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, eles se reuniam unidos em oração. Na congregação, no templo, orando juntos 3 vezes ao dia e vivendo puramente da evangelização. E nada lhes faltava, diz Atos dos Apóstolos, capítulo 4, né? Nada lhes faltava. Eles tinham de tudo o que precisavam, porque o Senhor supre. Mas essa promessa é para quem crê em mim. Quem crê em mim, disse Jesus. Então, se você crê, você não vai ficar aflito, angustiado, amedrontado. Ontem à noite eu estava conversando com uma pessoa que não está ativo na fé, né? Já era mais de meia-noite, e eu falava, e essa pessoa estava com medo, né, da Covid, com medo de morrer, já pegou uma vez e estava com medo de pegar novamente. E eu dizia para essa pessoa o seguinte: eu não quero morrer agora, porque eu ainda tenho muito o que fazer para o meu Deus, né? Eu não quero morrer agora. Mas se eu morrer agora, eu estou pronto. Eu estou tranquilo, seguro. Estou em paz com meu Deus. E assim deve ser o cristão. O cristão tem que estar em paz com Deus e viver seguramente.
Geralmente, quando uma pessoa pergunta para mim assim, será que eu estou salvo? Eu pergunto para essa pessoa, você tem medo da morte? Se a pessoa tem medo da morte, é porque não está preparado, não está pronto para Deus. Ainda falta se desprender de algumas coisas. Não que a pessoa queira morrer agora, a pessoa tem que lutar pela vida, tem que lutar pela vida. Tem que viver intensamente e ser resistente, lutar o quanto puder. Porém, quando o corpo não resistir mais, o espírito deve estar pronto. E a pessoa não pode ter medo da morte. Porque se ele tem medo da morte, significa que ele não crê na ressurreição. Se ele não crê na ressurreição, significa que ele não está preparado. Ele ainda precisa se desprender de algumas coisas. Agora, o cristão que está em espírito com Deus, ele não teme a morte. Ele luta contra a morte, mas ele não teme. Ele quer viver intensamente, cada dia mais, para o reino de Deus, claro, para a glória de Deus. E isso quem faz é o Espírito Santo. Quem dá essa certeza, quem traz esse consolo, quem traz essa segurança é o Espírito Santo na vida de uma pessoa. Então, quem crê em mim, o que é crer em Jesus? É acreditar e se entregar àquilo, como fizeram os primeiros cristãos ali em Atos 4. É se entregar completamente. E diz mais, né? Quem crer, como diz a Escritura, haveriam de receber os que nele crescem. Aqueles que crescem em Jesus haveriam de receber o derramamento do Espírito Santo. A promessa do Consolador, outro item aqui, né? Jesus mostrou aos discípulos a razão de sua saída do mundo. Após a consumação da obra da salvação ali no Calvário, e lhes prometeu outro Consolador. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Diz assim: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Para que fique convosco para sempre. Se a pessoa não tem consolo, se a pessoa não se consola, se a pessoa não se estabiliza, se a pessoa não tem confiança, se a pessoa não tem esperança, ele está longe do Consolador. Ele precisa voltar ao Consolador. Porque o que é Consolador? Aquele que traz paz, aquele que traz descanso, aquele que traz confiança, aquele que traz sossego, aquele que traz alívio. É isso que o Espírito Santo faz na vida do cristão. Paz, tranquilidade, serenidade, confiança, esperança, perseverança, sossego. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso é confiar. É ter a certeza que o Espírito Santo está contigo. Amém. Repetindo a promessa, em João 16, o Senhor Jesus repete a promessa da vinda do Espírito Santo. Ele fala novamente a respeito disso. Ele clama novamente a respeito disso, pedindo para que essa promessa se cumpra. E qual é a ação do Espírito Santo na vida de alguém? O que acontece quando o Espírito Santo está na vida de alguém? Essa pessoa vai ter conforto, essa pessoa vai ter consolo, essa pessoa vai ter instrução da palavra e essa pessoa vai assegurar de que está fazendo a vontade de Deus. Essa pessoa vai estar segura e confiante de que está fazendo a vontade de Deus. A promessa após a ressurreição.
Depois, Jesus, antes de ressuscitar, ele fez a promessa de mandar o Espírito Santo, enviar, derramar o Espírito Santo. Depois que ele ressuscitou, em que durante 40 dias ele testemunhou para mais de 500 pessoas a sua ressurreição, em Lucas capítulo 24, versículo 49, ele faz com que essas pessoas restaurem essa promessa e tenham essa confiança. Diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Promessa de Deus confirmada por Jesus e confirmada na vida do cristão. Encher-se do Espírito Santo e ter uma vida transformada. Encher-se do Espírito Santo e estar com a vida regenerada. Isso é o viver cristão, isso é a prática cristã. Louvado seja Deus. E a promessa final, né? Promessa final do derramamento do Espírito Santo. A promessa final é, após os 40 dias com eles, né, que ele ressuscitou, ficou 40 dias na terra, e um pouco antes da subida aos céus, Jesus determinou que não saíssem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa de que Deus haveria de derramar o Espírito Santo sobre eles. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 4, 5 e 8. Tem essa promessa de Jesus para todos aqueles que creem, para todos aqueles que buscam, para todos aqueles que confiam, para todos aqueles que esperam. Amém. Vamos agora para o dia de Pentecostes, que foi ali em Atos 2, né, que teve ali o grande derramamento do Espírito Santo. Atos 2, capítulo 1 ao 13. Depois você dá uma lida aí, que não dá tempo da gente ler aqui, né? A experiência dos crentes primitivos. Exatamente 50 dias depois da ressurreição de Cristo, os discípulos estavam reunidos em oração. Eram aproximadamente 120 pessoas. Estavam todos ali reunidos orando, quando de repente ouviram-se um barulho como de um vento forte, porém brando, um vento impetuoso. E aquele vento, aquele sopro, encheu aquele lugar onde eles estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas, conforme o Espírito derramava sobre cada um. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 a 13. Dá uma lida para você ver que glória, que coisa maravilhosa. Amém? O som como de um vento veemente e impetuoso. O vento é um dos símbolos do Espírito Santo e ele vem como símbolo para mostrar que o Espírito Santo ele é real. O vento você não enxerga ele, mas você sabe que ele existe, você sente. Então o Espírito Santo é a mesma coisa, você não enxerga ele, mas você sente. Você sente. Aquela presença, aquele mover, aquela glória, você sente. Você consegue sentir aquele mover. Dá uma lida também em João capítulo 3, versículo 8, e dê uma lida também em Ezequiel capítulo 37, versículo 9, ali quando fala do vale dos ossos secos, né, que um vento soprou e aqueles ossos se juntaram e vieram tendões, nervos, carnes, pele, e aqueles ossos voltaram a viver. Tem muitas pessoas hoje que estão secas, né? Pessoas que não têm mais amor ao próximo, não têm mais amor a si próprio, pessoas frias,
pessoas perversas, pessoas que se contentam com o mal, pessoas que se agradam do mal, pessoas que não conseguem mais orar, pessoas que não conseguem mais ler a Bíblia, que não têm força mais para sair de casa para ir para a congregação, e inventa a desculpa, não, eu estou orando em casa. Tá nada, coisa nenhuma. Se não tem disposição de 1 hora e meia, 2 horas de culto, não vai ter 2 minutos em casa. Não vai ter. Está mentindo a si mesmo, está enganando a si mesmo. Está caindo em grande vale de ruína e se escondendo atrás da própria sombra. Portanto, a promessa, essas pessoas estão vivendo como o vale dos ossos secos. Mas existe promessa para quem está no vale dos ossos secos. Existe promessa para quem está seco, ressequido. Existe promessa para quem está em ruína espiritual. Assim como Ezequiel 37 fala que aquele vale dos ossos secos voltaram a viver, quem está seco hoje espiritualmente também pode voltar a viver enquanto é tempo. Também pode voltar a reviver enquanto é tempo. Louvado seja Deus. Outro sinal que aconteceu ali em Atos 2, línguas como de fogo. O fogo é outra representação do Espírito Santo. O óleo, o vento, o fogo, né? A pomba, são representações do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não está nesses elementos. Ele está em mim, ele está em você que crê, ele está em qualquer um que crê, aceita e busca. Crê, aceita e busca. Lucas capítulo 3, versículo 16, nos fala do Espírito Santo, né, do batismo que Jesus apresentou ali, que João batizou Jesus com água, mas João tinha uma outra promessa, ele anunciava uma outra promessa, né? Que aquele que viria depois dele, João Batista batizava com água, mas aquele que viria depois dele batizaria como? Com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. São duas coisas diferentes. Senão não tinha o E aqui entre separando aqui a frase, né? Com o Espírito Santo e com fogo. O que é esse fogo? É um fogo que arde e não queima, é um fogo que aquece, é um fogo que move, é um fogo que regenera, é um fogo que dá um novo viver. Amém? Que Deus seja louvado e que cada um possa compreender a grandeza do mover do Espírito Santo, a importância do mover do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo sobre cada um, fez com que eles orassem em línguas. Hoje eu fico vendo assim, tem pessoas que ficam ensinando como orar em línguas, né? Eu vou ensinar como que ora em línguas. Quem dá é o Espírito Santo, crente. Não seja infantil. Leia a Bíblia. Não seja enganado. Fuja das falsas doutrinas. Doutrinas diabólicas que tentam desviar os eleitos. É o Espírito Santo que dá, é Ele que escolhe, é Ele que coloca na pessoa. É Ele que proporciona a pessoa. Então qualquer um que diz para você, vem aqui que eu vou te ensinar, fuja. Fuja, que é um demoníaco. É um demoníaco se fazendo passar por alguém de Deus. Porque quem concede é o Espírito Santo. Ninguém vai ensinar, fala assim ou fala desse jeito. Quem faz isso é o Espírito Santo, é obra do Espírito Santo. Creia, leia a Bíblia para que possa ter esse entendimento. Lucas 3, versículo 16, fala da promessa de João Batista, de que ele batizaria com água, mas Jesus batizaria
com o Espírito Santo e com fogo. Duas coisas, com o Espírito Santo e com fogo. Amém. O batismo com o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, versículo 11, você confirma isso aí que eu estou falando. E eles estavam tão cheios, que pensaram que eles estavam bêbados. E o que o estar cheio do Espírito Santo vai proporcionar às pessoas? Vai proporcionar o quê? Um louvor que agrada a Deus e uma evangelização que converte o pecador para o arrependimento e para se render a Deus. Porque sem o mover do Espírito Santo, o seu louvor não vai agradar a Deus. Ah, mas eu nem canto. Não, louvar não é cantar. Louvar é bendizer. Louvar é exaltar. Louvar é reconhecer a grandeza de Deus. E louvamos com palavras, não com cânticos apenas, mas com palavras também. Amém? Atos capítulo 14 ao 18 fala que quando os judeus viram ali os cristãos cheios do Espírito Santo, o que os judeus falaram? Estão bêbados a essa hora. E Pedro usou isso para pregar para eles. Então, quando alguém te criticar, quando alguém criticar a tua fé, quando alguém te acusar a tua fé, use isso como preâmbulo para pregar o reino. Use isso como argumento para pregar. Quando os apóstolos eram levados a julgamento diante do sinédrio, diante dos governadores e reis, eram oportunidades para pregar. E Jesus mesmo havia anunciado para eles. E serão levados diante dos reis. Mas isso lhes servirá como testemunho. O que Jesus quis dizer com isso? Que quando um cristão é acusado por causa do evangelho que ele está pregando, é oportunidade para ele pregar para aquela pessoa. E se a pessoa não crê? Se ela não crê, é problema dela. No dia do juízo final, ela não se apresentará como inocente. No dia do juízo final, ela se apresentará como culpada, porque teve acesso à palavra. Ela conheceu a palavra. Né? Então, ali diante daquela acusação, quando os judeus acusaram os cristãos de estarem bêbados, foi a oportunidade que Pedro teve para pregar para eles. Eles não estão bêbados. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da promessa feita lá em Joel capítulo 2. E derramarei o Espírito sobre toda a carne. E derramarei o Espírito sobre vós. Então, quando alguém te provocar na fé, quando alguém te acusar na fé, não fique cabisbaixo, não fique entristecido. Saiba que aquela provocação é a oportunidade de pregar para aquela pessoa. Os apóstolos, eles sabiam que quando eles eram presos, era oportunidade para pregar para o carcereiro, era oportunidade de pregar para os seus juízes, era oportunidade de pregar para aqueles que estavam acusando. Então eles não negavam a prisão. Por quê? Porque eles sabiam que eram oportunidades. Então, da mesma forma, você hoje, cristão, nos dias de hoje, se você está cheio do Espírito Santo, quando te vem alguma coisa ruim, saiba que isso é para testemunho. Quando você adoece, é para dar testemunho ao médico. Quando você é acusado de alguma coisa, é para dar testemunho para o advogado, para o promotor, para o juiz. Quando te acusam de alguma coisa lá no trabalho, é oportunidade para você pregar para o colega de trabalho e para o seu gerente, para o dono da empresa. Foi isso que Jesus orientou aos apóstolos, foi isso que os apóstolos experimentaram, foram isso que os primeiros cristãos experimentaram, e é isso que nós temos que experimentar hoje. Eu fico vendo assim, muitos cristãos quando estão em lutas, em provações, em momentos difíceis, eles ficam murmurando, ficam lamentando, ficam lamúrias, aquela choradeira. Ora,
ore, converse com Deus e veja, Senhor, qual é a oportunidade que eu tenho nesse sofrimento, nessa dor, nessa dificuldade, nessa luta, para ser testemunha que Tu és Deus? Qual a ação que eu devo fazer para dar testemunho de que Tu és Deus da minha vida, de que Tu vai mudar a minha sorte, de que Tu vai reverter a minha história? E o Espírito Santo, ele vai te orientar, ele vai te conduzir, ele vai te dar inspiração e você do nada vai compreender o que você tem que fazer. Louvado seja Deus. Vamos lá, agora, finalizando, a igreja cheia do Espírito Santo. O que acontece quando a igreja está avivada? O que acontece quando a igreja está cheia do Espírito Santo? A igreja, quando está cheia do Espírito Santo, ela persevera, ela é perseverante. Atos, capítulo 2, versículo 42. Permaneciam na doutrina, na comunhão e fiéis, mesmo nas perseguições. Portanto, o cristão de hoje, que na primeira luta ele abandona a igreja, na primeira provação ele abandona a igreja, ele vira as costas, ele afasta, ele está sem a ação do Espírito Santo na vida dele. Ele precisa dobrar o joelho, ele precisa se arrepender, ele precisa confessar seus pecados para que o Espírito Santo volte, para que o Espírito Santo venha agir de novo. Porque diante de um momento difícil, uma luta, uma provação, uma dificuldade, o cristão ele precisa fazer o quê? Ser perseverante. Vou continuar. Vou insistir, porque Deus está comigo. E aí ele contempla a grande vitória, e não só ele, mas todos aqueles que viram ele chorando, vão ver ele sorrindo e verão que existe um Deus na vida dele, e desejarão esse Deus, e quererão esse Deus. Portanto, não abra mão das provas, pelo contrário. Por quê? Porque as provas são oportunidades para você revelar a glória de Deus. Mas peça a Deus sabedoria, peça a Deus força, peça a Deus estrutura espiritual para que você possa suportar as provas, para que você seja uma testemunha eficaz de Deus, para que você venha dar testemunho de que Deus é Deus na sua vida. Lembra, vou dar um exemplo aqui, né, quando Pedro e João entram no templo, que tem ali um homem paralítico na porta, e eles falam, né, não tenho ouro nem prata, mas o que tem, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem não só levantou e andou, mas saiu pulando e saltitando e glorificando a Deus. E isso foi para testemunho, porque todos que viram aquele homem anos e anos na porta do templo pedindo esmola, foram os mesmos que viram aquele homem pulando e saltitando com as pernas firmes e glorificando a Deus. Então o sofrimento daquele homem durante anos e anos, aquela paralisia daquele homem, serviu para glorificar a Deus. Serviu para dar graças a Deus. Serviu para que todos pudessem ver o mover e o poder de Deus. Então nunca murmure, nunca reclame, mas compreenda a razão, compreenda o motivo. E é nisso que Deus vai te abençoar. O irmão Legil está dizendo aqui, não é verdade? Hoje estão dizendo que só fica em casa e está com Deus. Essa pessoa que diz que fica em casa e está com Deus, ele não está com Deus coisa nenhuma. Por quê? Porque ele está frio. Ele está fraco, ele está abatido. Ele é um soldado ferido. Porque aquele que está mesmo com Deus, aquele que está avivado, aquele que o Espírito Santo está com ele deseja se reunir. Ele deseja. É isso que está em Atos dos Apóstolos. Leia Atos dos Apóstolos. Em 4 horas de leitura você consegue ler o livro de Atos dos Apóstolos. Leia, medite, para você ver o quanto é grandioso o viver cristão. O que é viver no reino de Deus? O que é
estar na presença de Deus. E aí você vai se fortalecer na fé, você vai se revestir na fé. E você vai desejar ser igual àqueles primeiros cristãos. Então, o primeiro sinal do Espírito Santo na vida do cristão é perseverança. Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, versículo 42. Segundo sinal é o temor. Atos 2, versículo 43. Temor. Havia reverência e respeito para com as coisas de Deus. Hoje você não vê reverência com as coisas de Deus. As pessoas estão dentro do templo, mas estão lá retocando maquiagem, retocando pintura, se arrumando. A pessoa está dentro do templo, mas está lá fazendo selfie, está respondendo mensagem, está com a cabeça em outro lugar. Não existe uma entrega. A partir do momento porta dentro do templo, é um momento de intimidade entre você e Deus. Cumprimente o seu irmão, sua irmã e se renda ao Senhor. Ontem à noite eu estava conversando com outra pessoa também, já não é o mesmo que eu falei agora há pouco, mas com outra pessoa, que também cheio de dúvidas. E dormi bem tarde, já na madrugada, aconselhando aí as pessoas pela internet, né? Agora tem essa facilidade, né? Antes você tinha que ir na casa da pessoa, agora a qualquer momento, a qualquer lugar, as pessoas podem acionar pela internet, já tem essa vantagem. E ele falava, estava com a mente meio equivocada a respeito dessas coisas, e eu dizia para essa pessoa e lembrava para ele, me lembro do tempo que ir para a igreja, a pessoa, ao invés de preocupar com a sua aparência, ele se preocupa com a Bíblia e o lenço. Por quê? Porque a palavra cortava. A palavra era como lâmina. A palavra, ela era cortante, que as pessoas choravam. Todos levavam lenço porque choravam na hora da pregação. Todos levavam lenço porque choravam na hora da oração. Havia temor. Havia temor. Hoje você vê nos cultos, a palavra corta, a pessoa faz um bico desse tamanho e vai embora, nunca mais aparece. Azar dela. Azar dessa pessoa. Lamentavelmente. Porque se ela fosse como os cristãos legítimos, ele aceitava aquela palavra, permitia que aquela palavra cortasse juntas e medulas, separasse alma e espírito, para que ele pudesse reviver, para que ele pudesse revigorar. É por isso que nas primeiras vezes que eu entrava numa igreja cristã, eu via as pessoas chorando, eu não entendia. Oravam e choravam como pecadores arrependidos. Oravam e choravam como pessoas que carecem da misericórdia de Deus. Oravam e choravam para ter força e perseverança, para ter o bom ânimo, para ter a disposição da fé, para que não enfraquecesse como muitos, para que não esfriasse como muitos. E havia temor, e esse temor ainda existe em alguns. Como é bom, durante um culto, você vê lágrimas escorrendo em rosto. Cada lágrima que cai, o anjo põe no odre. E cada lágrima que cai, servirá para a sua coroa, como pedras preciosas em sua coroa. Não tenha receio, nem tenha vergonha de chorar, mas tenha prazer nas coisas de Deus. Tenha prazer nas coisas do Senhor. Aleluia. Outro sinal do Espírito Santo na vida do crente está cheio. Sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas. Versículo 43. Graças a Deus, na nossa igreja, nós temos vários sinais e maravilhas. Né? Milagres, bênçãos de Deus, dentro de uma peleja de fé. E esses sinais são provas do amor e da misericórdia de Deus. É triste ver que as igrejas modernas, elas estão inventando técnicas de neurolinguísticas, técnicas de PNL, técnicas disso, técnicas daquilo, luzes, fumaças, brilhos, cores,
para atrair as pessoas. E o cristianismo não é isso. O cristianismo é uma Bíblia aberta e uma voz anunciando. O cristianismo é um joelho dobrado e uma oração sendo direcionada a Deus. O cristianismo é glorificar e exaltar a Deus em essência e em santidade. Isso é cristianismo. Aleluia. Você não precisa de parafernálias, você não precisa de nada extraordinário, você precisa de fé e comunhão. Fé e comunhão. E o Espírito Santo moverá a sua vida. Outro sinal de estar cheio com o Espírito Santo é o amor. Atos 2, versículos 44 ao 46, mostra que se você não tem uma vida de amor ao próximo, você não está cheio do Espírito Santo. Se você não se comove com o seu semelhante, você não está cheio do Espírito Santo. Se você passa pela rua e vê uma prostituta, um homossexual, e você não se comove, e você não sente a dor daquela perda, você não está cheio do Espírito Santo. Se você passa pela rua e vê alguém ali necessitando e você não estende a mão, se você vê alguém ali ao seu redor, alguém que você sabe que está carecendo de alguma coisa que você pode fazer por ela, você está seco, você está vazio. Você precisa desse mover do Espírito Santo. Porque quem está cheio do Espírito Santo se comove. Quem está cheio do Espírito Santo sente a dor do outro. Sente compaixão do outro. Sente a necessidade de socorrer aquela pessoa espiritualmente ou materialmente. Outro sinal da vida cheia do Espírito Santo, frequência aos cultos. Versículo 46 de Atos 2. Aí, irmão Legilson. Frequência aos cultos. Versículo 46 de Atos 2. Eles eram assíduos, frequentes às reuniões. É isso que diz em Atos capítulo 2, versículo 46. Eles eram frequentes, não faltavam. Ah, hoje tem um aniversário de não sei quem, eu não vou. Ao contrário, hoje eu vou, saindo de lá eu vou no aniversário do fulano. Se ainda tiver alguma coisa, tudo bem. Se não tiver... Ah, hoje é dia de passear, né? Eu vou passear, está todo mundo indo passear, eu vou também. Não, hoje deu dia e a hora de cultuar a Deus é prioridade. É prioridade. Deus não quer como oferta o seu resto. Deus não quer como oferta o que sobra. Deus quer primícias, as primeiras coisas. Então, quando você abre mão de algumas coisas para poder glorificar a Deus, Deus vai te recompensar. Quando você abre mão de certos prazeres, de certos eventos, para poder estar na presença de Deus, Deus vai te compensar. E eu digo isso por experiência própria. Já abri mão de muitas coisas que pareciam ser únicas e importantes. Abri mão. Fui para a presença de Deus, fui cumprir o meu dever. E depois eu pude ver que Deus me concedeu coisas ainda maiores, ainda melhores. Me proporcionou situações ainda melhores. Porque quando você prioriza Deus, Ele te responde. Quando você busca Deus em primeiro lugar, você tem o seu suprimento, você tem aquilo que você necessita, a sua alimentação, o seu abrigo, a sua vestimenta, o seu calçado, a sua paz de espírito. Você tem aquilo que é a essência para viver. Essência, não a extravagância. Você tem a essência para viver. Outro sinal de estar cheio com o Espírito Santo, Atos 2, versículo 47, crescimento quantitativo e qualitativo.
Você não mede uma igreja só pela quantidade de membros. Você mede uma igreja pela qualidade espiritual, pela qualidade de fé, pela comunhão que essa igreja tem com o Espírito Santo. Então, às vezes, você vê uma igreja com 1000 membros e tem 10 que estão cheios do Espírito Santo. E você vê uma igreja com 10 membros e esses 10 estão cheios do Espírito Santo. Qual que está rendendo mais? A menor, porque está rendendo 100%. Está tendo um aproveitamento de 100%. Então, o crescimento qualitativo ele é tão importante quanto o quantitativo. Não que o quantitativo não seja importante, é importante. Mas a qualidade do cristão é essencial. Porque hoje você pode observar o que tem no Brasil é cristão meia boca, né? Quando você vai ver a vida da pessoa, não tem nada com que condiz com o Evangelho. A vida de oração, né? Vida de oração é outro sinal da presença do Espírito Santo. Atos capítulo 4, versículo 31, diz que os cristãos eles eram unânimes em oração. Eles se reuniam em oração. Quando acontecia alguma coisa, eles se uniam em oração. As cadeias se abriam, os enfermos eram curados, as prisões caíam por terra. Os perseguidores caíam a fio de espada, porque eram unânimes em oração, oravam juntos. A oração individual, ela é importante, ela tem um efeito. Mas a oração em conjunto, a oração reunida, o grupo unido, é outra coisa. Experimente isso. Faça a sua oração individual, mas faça também a sua oração junto com a congregação. Participe dos cultos de oração. Culto de louvor e adoração, está lá a igreja cheia. Culto de oração, outro. Não pode ser assim, crente. Não pode ser assim. Você tem que ser assíduo em tudo. Orai. E isso é sinal do Espírito Santo na sua vida. Louvado seja Deus. Que essas palavras possam edificar a sua vida, que essas palavras possam engrandecer o seu viver, que essas palavras possam te fortalecer e que você possa ser cheio do Espírito Santo. Na próxima lição, domingo que vem, estaremos estudando o Espírito Santo na vida cristã. Como o Espírito Santo age na vida do cristão. A próxima lição, próximo domingo. Esteja conosco, 8 horas da manhã, domingo que vem, horário de Rondônia, 8 horas da manhã. Para você que está em outros estados, 9 horas, horário de Brasília, né? Horário de Brasília, 9 horas. Rondônia tem um fuso horário a menos, 8 horas da manhã. Esteja conosco acompanhando a escola bíblica. Se porventura você perder a aula, é só voltar. Se você quiser ver as 3 aulas anteriores, volte aí 3 domingos aí no Facebook, que você vai encontrar os vídeos e seja abençoado por Deus. Amém. Que Deus te dê um bom domingo, um domingo de paz, um domingo de prudência. Muito cuidado com essa pandemia. A maioria das contaminações estão acontecendo entre famílias. Essa semana tivemos uma tristeza muito grande de ver 4 pessoas de uma mesma família morrendo, e além dos outros que foram internados e outros que foram curados em casa. Então, muito cuidado, né? Sigam as regras de prevenção e confiem em Deus, orai muito. Orai sem cessar uns pelos outros. Que Deus seja louvado e glorificado na sua vida. Oremos. Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado Jesus, te adoramos e te glorificamos e pedimos, Deus, que Tu venha abrir o nosso entendimento, que as Tuas palavras se firmem, que cada um possa rever essa mensagem para fixar a palavra, para reler os versículos aqui anunciados, que cada um cresça e amadureça na fé para a glória do Seu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém.